Olá, meus queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Meu nome é Juscelena Pérez, eu sou empresária, pastora, casada há 31 anos com o pastor Werlis Cesário. Temos 2 filhos extraordinários, o Lucas e o André, 2 noras maravilhosas, a Ariane e a Keren, e também 2 netinhos lindos, o Davi e a Lara. E eu estou aqui hoje para compartilhar com você o meu testemunho, o milagre que Deus fez na minha vida. E eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, aperte no sininho, deixe seu like e também compartilhe com seus amigos. Bom, tudo aconteceu no dia 24 de junho de 2020, uma quarta-feira. Nós decidimos tirar o dia para estar com a família e a gente foi para um clube de pesca. E para mim é sempre muito agradável, é sempre um prazer estar com a família. Né? E foi um dia assim, bem alegre, eu estava bem animada, mas confesso que quando eu cheguei lá, eu fiquei um pouco indisposta. E a minha nora então jogou ali um lençol na grama e nós ficamos a tarde toda ali, eu não saí do lugar. Quando eu cheguei em casa, eu não estava com coriza, não estava tossindo, nem com sintomas de gripe, mas eu estava com febre. No outro dia, quinta-feira pela manhã, eu fiz uma consulta online. A doutora pediu o exame para verificar se era Covid e também já me passou os remédios. Eu comecei a tomar os remédios e nós fomos ao laboratório para a gente fazer o exame. Quando nós chegamos ali no laboratório, ele estava muito lotado. A sala de espera estava muito lotada. Eles colocaram uma tenda do lado de fora, mas não abrigou todas as pessoas, então tinha muita gente no sol. E eu pensei, meu Deus, se eu não fui contaminada, ainda possivelmente hoje eu não escapo, porque todas as pessoas que estavam ali, elas estavam passando mal com sintomas de Covid. Voltei para casa, na sexta-feira continuei passando mal. No sábado eu piorei muito, eu já estava com muita falta de ar, então nós procuramos um hospital. A gente procurou um pronto-socorro e quando a gente chegou ali, a sala de espera estava lotada. Do lado de fora, muita gente na calçada, né? Pessoas que estavam do lado de cada calçada, do outro lado, alguns esperando no carro. E realmente estava muito cheio e nós não conseguimos ser atendidos. E aí eu voltei para casa muito deprimida. E eu pensei assim, se eu escapei do laboratório, possivelmente eu fui contaminada hoje. E eu que até então nunca tinha me preocupado com essa doença, nem era muito a favor de isolamento social, fiquei apavorada. É como se uma voz dissesse no meu interior, se prepare, porque você vai viver dias muito difíceis. Meu filho Lucas, que é médico, ele me ligou no sábado à noite e ele falou para mim assim, mãe, a minha colega estará trabalhando amanhã, ela estará de plantão, vai no hospital onde ela trabalha, que ela vai atender a senhora. E realmente no domingo nós procuramos o hospital, ela me atendeu, eu fui atendida, né? E me pediram uma tomografia e quando eu fiz a tomografia, o médico falou assim, olha, você está com 50% dos seus pulmões comprometidos, você precisa ser internada urgente, mas nós não temos vaga aqui no hospital. Mas ele disse assim, eu vou tentar conseguir uma vaga para você. Nessas alturas eu já estava morrendo de medo de ir para o hospital, de ser internada, ficar longe da família, então eu pensei, tomara que ele nem consiga, mas ele conseguiu. E ele conseguiu no Hospital Santa Helena. Eu me internei no domingo e a falta de ar foi piorando, né? Eu fui cada dia piorando, o fôlego muito curto, dor no peito, o oxigênio extra que eu recebia não era mais suficiente. E diziam para mim assim, deita de barriga para baixo que vai favorecer seus pulmões, mas nada de adiantar, nada de melhorar. Eu sentia muita dor no tórax. Então, uma batalha se instalou na minha mente. O diabo dizia para mim assim, olha, você vai morrer. Sabe aquele dia lá no Pesque Park, no clube de pesca, foi a despedida da sua família. Você não vai ver mais seus filhos, você não vai mais abraçar seus netos. Acabou para você. Você já percebeu que a empresa já está tudo preparado também para a sua ausência? E eu falei, pensei, é verdade. Mas depois eu pensei, mas e as minhas declarações de fé? Eu declarei a palavra, eu preguei sobre vida longa, eu disse que nós podemos até passar pelo vale, nós podemos até enfrentar a tempestade, mas nós não vamos morrer enquanto o propósito de Deus não foi estabelecido na nossa vida. Será que todo o propósito do Senhor já foi estabelecido na minha vida? E a voz continuava na minha mente, não adiantou nada você ficar pregando, você ficar dizendo que Deus vai te guardar, não adiantou nada você dizer que Deus vai te proteger, porque sabe quais serão os próximos passos? Você vai ser entubada, você vai para a UTI e você vai morrer. E aí um pavor, gente, tomou conta de mim. E eu pensei, meu Deus, acabou mesmo para mim.
E eu ainda pensei, quantas pessoas estão morrendo, quantos servos do Senhor estão morrendo, eu não sou melhor do que eles, então eu vou morrer mesmo. E, gente, estar com o Senhor é muito bom, né? Na verdade, mas só que essa doença, quando ela agrava, ela ataca a sua mente de uma forma que você fica desorientada, você fica desnorteada, e eu fiquei realmente desolada. E eu não conseguia mais me levantar. Tentei ir ao banheiro, comecei a desmaiar, a respiração, a saturação muito baixa. Daí então, a partir desse momento, eu não mais levantei da cama nem para fazer as minhas necessidades fisiológicas. Eu não tinha melhoras. Parecia, queridos, que eu nem tinha pulmão. Escrevi algumas mensagens em tom de despedida para algumas pessoas, mas sabe o que foi milagre? No meio dessa guerra, no meio dessa crise em que eu estava enfrentando, eu recebi uma ligação de uma pastora amiga, pastora Lili. Ela estava passando roupas, não sabia que eu estava passando mal, mas ela disse que o Espírito Santo tocou no coração dela para ela entrar em contato comigo. Então ela me ligou e falou assim: Juscelena, Deus me manda falar para você o seguinte, que é para você enfrentar essa guerra na sua mente, declarando a palavra. Você vai ler Efésios 6, né, e declarar as armaduras espirituais, você vai declarar a palavra. E para quem me conhece sabe que eu já tenho o hábito de declarar a palavra, né? Eu gosto muito de declarar a palavra, orar a palavra. Só que eu não consegui falar com ela naquele momento. Eu entreguei o telefone para o meu esposo confirmou com ela que realmente eu estava numa guerra na minha mente. Mas a partir daquele momento que ela me ligou, eu me enchi de fé novamente. O meu espírito se fortaleceu em Deus, eu me reanimei no Senhor e eu percebi o cuidado tão grande de Deus na minha vida. E eu pensei, Deus mandou uma serva dele me ligar e me orientar como eu devo me proceder nessa hora. Então é porque essa voz na minha mente, esses pensamentos não são de Deus, esses pensamentos na minha mente são do inimigo. Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar vida, eu vou sair dessa em nome de Jesus. E aí eu comecei a declarar a palavra novamente. Doença sai do meu corpo. O Senhor já levou sobre si as minhas enfermidades. Pelas feridas de Jesus eu sou sarada. Pelas feridas de Jesus eu sou curada. O Senhor é a força da minha vida. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas nessas alturas eu já estava muito fraca. A falta de ar era tão intensa que eu comecei a ter uns apagões. Eu já não estava mais lúcida. Eu creio que por falta de oxigenação no cérebro. A médica chegou no quarto na quinta-feira de manhã e ela disse para o meu esposo, estamos esperando uma vaga na UTI e ainda hoje nós vamos levá-la. E eu fui ficando cada vez pior, uma ânsia desesperada pelo ar. Gente, agradece a Deus pelo privilégio que você tem de respirar. Agradeça a Deus por você não precisar de aparelhos, pelos seus pulmões funcionarem perfeitamente, porque é horrível você procurar o ar e não encontrar. Lucas chegou no hospital, já era noite. Eu estava numa sala de reanimação, ainda não tinha saído a vaga da UTI. Quando ele viu o meu estado, ele disse para o meu esposo, pai, a minha mãe não aguenta mais do que 2 horas desse jeito. Se ela não for entubada agora, ela pode ter uma parada cardíaca. Nessas alturas, os meus pulmões já estavam 90% comprometidos. E eu dizendo, não quero ser entubada. E o Lucas, mãe, não tem jeito, a senhora precisa, para a senhora melhorar. E aí, finalmente, em menos de 15 minutos, a vaga da UTI saiu e eu fui levada. As enfermeiras me vestiram com as roupas adequadas, tirou todas aquelas roupas que eu estava, as minhas roupas, né, devolveu o meu relógio para o meu esposo, meu óculos, minha aliança. E ele disse que foi o dia mais triste da vida dele, porque ele teve que voltar para casa com a mala, com todas as minhas coisas, sozinho. E como ele também tinha testado positivo para Covid, ele não podia estar perto de ninguém. E ali na UTI, gente, começou um grande processo de aprendizado. Na hora da intubação, eu não estava totalmente sedada, porque eu me lembro de algumas coisas. Eu me lembro de alguém dizendo para mim, Juscelena, não morde, não faz isso, abre a boca, nos ajuda, se não. Só que eu recebia essas orientações, mas eu não entendia. Aquele tubo, ele gera uma sensação horrível. Às vezes eu vomitava, às vezes eu tinha a sensação que estava afogando. Eu não tenho palavras para descrever o desconforto e a angústia que era tudo aquilo. Então, eu gemia o tempo todo. Eu não tinha consciência, assim, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu ficava entre a fantasia e a realidade. Eu pensava, meu Deus, onde eu estou? Será que é um pesadelo? Será que eu vou acordar? Será que eu morri? Que lugar é esse? E eu estava muito confusa.
Eu não tinha lembranças de nada, eu não lembrava de ter chegado no hospital, eu não lembrava de ter sido internada por Covid, então eu não entendia o que estava acontecendo. E a impressão que eu tinha é que eu estava fora do meu corpo, olhando para tudo aquilo que estava acontecendo. Realmente, eu estava vivendo uma grande crise na minha saúde. E como somos desafiados a confiar em Deus nos momentos de crise, porque a sensação que a gente tem num momento como esse é de abandono, desamparo. O próprio Jesus sentiu isso. Quando ele estava nos seus momentos de dor, ele disse: Pai, por que me desamparaste? Mas eu aprendo muito com a história e a crise que viveram Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram lançados dentro da fornalha ardente. O rei lançou um desafio para eles, dizendo: olha, eu quero ver qual é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos. E aí Daniel 3,17 está escrito a resposta daqueles jovens. Eles disseram: fique sabendo, ó rei, que se Deus quiser nos livrar, Ele poderá nos livrar, mas se Ele não quiser, nós continuaremos servindo a Ele, nós continuaremos adorando a Ele, porque Ele é o único Deus, o Deus verdadeiro, e nós não vamos nos curvar diante da tua imagem. E sabe o que foi milagre? Quando eles chegaram ali na fornalha, Jesus já estava lá. Eles andaram livremente no meio do fogo e saíram de lá sem mesmo cheiro de fumaça nas suas vestes. Isso é milagre. Se você tiver que passar pela fornalha da vida, saiba que você não passará sozinho, mas o Senhor estará com você. Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Mas também, queridos, é em momentos de crises terríveis que surgem os grandes questionamentos. Perguntaram para Billy Graham: onde estava Deus quando aconteceu o atentado nas Torres Gêmeas? Billy Graham respondeu: estava na vida dos bombeiros que prestaram socorro aos sobreviventes, estava na vida de alguém que levou palavras de consolo aos enlutados. E aí, queridos, eu comecei a ver a mão de Deus em cada detalhe ali naquele lugar. Eu vi a mão de Deus quando pela primeira vez eu reconheci o Lucas. O Lucas me chamou, eu abri os olhos, ele disse: mãe, é o seu filho Lucas. A senhora está entubada, a senhora chegou aqui muito mal por conta da Covid, mas a senhora já está bem melhor do que a senhora chegou. E tem muita gente orando pela senhora, tem uma equipe médica que está cuidando muito bem da senhora. E amanhã eles vão tirar o tubo, possivelmente, e a senhora vai estar melhor do que hoje. A senhora entendeu? Se a senhora entendeu, pisque os olhos. Então, naquele momento, eu pisquei os meus olhos. E as palavras do Lucas me encheram de esperança. Sabe, queridos, é uma experiência triste, traumática, mas ao mesmo tempo traz aprendizado. É impossível você sair de uma experiência como essa, a mesma pessoa, sem visitas, sem poder se mexer, sem poder levantar. Você tem muito tempo para pensar. E aí você pensa nas oportunidades que você teve, nas que você perdeu, e tudo que você quer é voltar e viver plenamente os propósitos de Deus para a sua vida. Eu vi também a mão de Deus quando o médico chegou ali na UTI, naquele mesmo dia, e disse: Juscelena, nós vamos tirar esse tubo e você vai se sentir melhor. No mesmo dia que o Lucas esteve lá levando palavras de esperança para mim, eu fui estubada. Eu vi a mão de Deus no cuidado que cada médico teve comigo. Minha gratidão aos profissionais do Hospital Santa Helena, que cuidaram de mim com tanto carinho. Minha gratidão à equipe médica, que permitiu que o Lucas participasse de todo esse processo, fazendo com que a minha dor se tornasse menor. Eu vi a mão de Deus através daqueles profissionais de saúde que chegavam cedo e saíam às vezes altas horas da noite. Eu ficava tão feliz quando um deles entrava no quarto. Um dia uma enfermeira estava ali e eu falei para ela: não vai embora não, fique mais um pouquinho comigo. E ela falou assim: Juscelena, já é 1h da manhã, eu vou para casa dormir um pouquinho, porque eu tenho que ir para outro hospital, mas eu vou ficar com você um pouquinho. E depois, quando você sair daqui, nós vamos fazer uma refeição juntas. Eles entravam no quarto e falavam: você está torta, Juscelena, me abraçavam, correndo o risco de serem contaminados, para me colocar na posição correta. Por causa dos pulmões encharcados, eu não podia tomar água. Eu nunca passei tanta sede na minha vida. Os meus lábios, eles ficaram todos rachados. Teve uma noite em que me deu um desespero tão grande pela falta de água, eu queria água de qualquer jeito. Então eu tentei descer da cama com um monte de fios ligados em mim, porque tinha uma torneira de frente, só que eu não consegui. E eu me sentava e dizia: Espírito Santo, me ajuda.
Nessa noite eu tive alucinações a noite toda. Eu estendia o braço e via quando alguém trazia uma bandeja cheia com várias taças de água, mas quando eu ia pegar, a pessoa puxava para trás essa bandeja. Então eu caía para trás e começava a chorar. E eu dizia, Espírito Santo, me ajuda. Mas eu via a mão de Deus. Cada vez que o Lucas entrava ali com meio copinho de água e levava para mim palavras de esperança. Mãe, hoje a senhora está melhor do que ontem. E amanhã eu vou voltar e a senhora vai estar melhor do que hoje. Em uma das visitas, ele disse para mim, mãe, na próxima Santa Ceia a senhora vai participar da ceia online. E faltava poucos dias. Eu fechava os olhos, eu vi uma mancha na parede, uma mancha de sangue. E essa mancha, ela começava a tomar conta de todas as paredes do quarto da UTI. E eu abria os olhos, continuava aquelas paredes ensanguentadas. E eu disse, Lucas, o que é isso? Ele falou para mim, mãe, eu orei para que o sangue de Jesus cobrisse a senhora. Então eu vi a mão de Deus e as marcas do sangue de Jesus ali naquele lugar. Um dia, a psicóloga que trabalha na UTI, ela disse para mim assim, olha, seu marido quer muito ver você. Só que ele não consegue entrar, aqui não pode entrar. Então, todos os dias ele fica lá fora, né, juntamente com seu filho, buscando notícias suas. E aí eu vi a mão de Deus quando ela levou o computador, fez uma videochamada. E lá estava meu marido, meu filho André e meu netinho. E eu vi a mão de Deus quando o André olhou para mim e falou, mãe, tem uma galera aqui orando pela senhora. Eu vi a mão de Deus quando o Erles disse para mim, amor, logo você vai ficar bem, vai estar em casa. Eu vi a mão de Deus naquele sorrisinho mais lindo do Davi, dizendo, oi, vovó Ju. Eu vi a mão de Deus em momentos que a dor da saudade da minha família era tão grande que me cortava. Porque essa doença do inferno, ela separa você das pessoas que você ama no momento em que você está mais fragilizado, no momento que você precisa de carinho, de aconchego, você tem que ficar só, isolado. Essa é a parte que eu considero mais difícil de tudo que eu vivi, foi o isolamento, a dor do isolamento. Então eu vi meus pais ali dentro da UTI, eu vi meu irmão, meus filhos, minhas noras, amigos e até mesmo os meus netinhos. E eu pensei, gente, mas o Lucas deve ter feito muita amizade aqui, porque deixaram até o Davi e a Lara entrar aqui no UTI. E foi tão real para mim essas visões, que eu só soube que era alucinação quando eu saí de lá. Mas eu entendi que essas alucinações foi um conforto de Deus para mim, um consolo de Deus para mim, que estava sofrendo tanto com o isolamento. E aí, queridos, eu comecei a cantar lá dentro, só em sussurros, porque eu não tinha voz. Mas cada dia eu queria mais nas promessas de Deus. Eu cantava, orava, declarava a palavra e sentia a presença do Espírito Santo ali comigo. Teve um momento em que eu liguei a noite toda para o Erles do aparelho de medir a saturação. A enfermeira chegou no quarto e falou para mim, eu disse para ela assim, você pode me emprestar seu celular, por favor? Preciso ligar para o meu esposo, eu não estou conseguindo falar com ele. Claro que eu não ia conseguir, né? E ela disse para mim, Juscelena, são 3 horas da manhã, vai dormir. Mas eu não conseguia dormir, o quarto estava muito gelado, eu tossia muito. E aí, ao invés de murmurar, eu comecei a adorar ao Senhor. Eu comecei a declarar, esse novo dia que está raiando vai ser maravilhoso. Eu creio e eu declaro pela fé que o meu dia vai ser extraordinário. E sabe o que aconteceu? O médico chegou de manhã e disse, Juscelena, você está descendo para o quarto. E eu disse, glória a Deus, que notícia maravilhosa, dia 11 de julho de 2020, depois de tantos dias de isolamento, eu desci para o quarto e o Erles estava lá me esperando e foi tão bom abraçá-lo. Foi tão bom tomar um banho, foi tão bom falar com a minha família, foi tão bom falar com os meus pais que estavam desesperados de preocupação, foi tão bom saber que havia milhares de pessoas intercedendo pela minha vida e foi tão bom participar da ceia online com a minha querida Igreja do Estrela do Sul, como o Lucas havia declarado para mim, aconteceu. 2 dias depois, dia 13 de julho, eu estava sendo recebida na minha casa pela minha família com uma linda festa, sem sequelas, para a glória de Deus. Meu pai, que mora no interior, veio me visitar e algo extraordinário aconteceu. Ele fez uma aliança com o Senhor de entregar a sua vida a Jesus. E eu quero dizer para vocês, gente, que eu passaria tudo de novo, só para ter o privilégio de ver o meu pai rendido ao Senhor novamente. E eu quero dizer para você que a minha gratidão a Deus pela sua vida, por você que orou por mim. Você faz parte desse milagre. E agora eu quero me dirigir pessoalmente a você, que também precisa de um milagre, que está me ouvindo e precisa de um milagre. Eu quero dizer para você que Deus me ensinou com essa experiência, que nem sempre Ele vai nos livrar da fornalha ardente, mas uma certeza nós podemos ter, a certeza da sua companhia. Ele sempre vai estar conosco.
Se passarmos pelo vale, Ele estará conosco. Se passarmos pela fornalha, Ele estará conosco. Se enfrentarmos o deserto, Ele estará conosco. Se a tempestade nos alcançar, Ele estará conosco. Então, em qualquer que seja a situação, a mão de Deus está com você. Creia, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você está pedindo. Deus é poderoso para mudar esse deserto, essa crise que você está vivendo, em um grande cenário de milagres para a glória dEle. Hoje eu contei o meu testemunho, amanhã você poderá contar o seu. Se esse testemunho edificou a sua vida, compartilhe com seus amigos e vamos juntos espalhar mensagem de esperança e dizer que Deus ainda faz milagres. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.